Esse podcast é uma iniciativa Anestesia de Valor, uma comunidade com o intuito de aproximar a classe médica da anestesia preditiva, tecnológica e segura. Ouça novas perspectivas e crie sua concepção de valor. Fique agora com o novo episódio da 6ª temporada. Olá, ouvintes do podcast Anestesia de Valor. Eu sou o Jorge Preto, CMO da Nestec e host da nossa comunidade de médicos anestesiologistas. Esse é o primeiro episódio da 6ª temporada, que terá o tema de negócios anestésicos, gestão com inovação. Para falar sobre isso, tenho o prazer de receber aqui Guilherme Moura, que ele é médico anestesista, MBA, diretor de inovação e estratégia assistencial do SMA, Healthcare Leader pela Universidade de Stanford. Guilherme, seja muito bem-vindo. Vamos falar hoje com você aqui sobre inovação aplicada na prática anestésica e tentar inspirar os nossos ouvintes, aí, nossos colegas que escutam o nosso podcast. Guilherme, muito obrigado. Se apresenta como você gosta de se apresentar e nos explica um pouco o que você está fazendo aí nesse contexto. Fala, Giorgio, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, mais um projeto aí juntos. Quero dar parabéns pela iniciativa. Eu sou ouvinte do podcast e sei da importância que é falar sobre isso nos mais diversos meios, né? Porque é isso que a gente faz na comunicação também, a gente inova. Eu sou anestesiologista formado pela Escola Paulista, também tanto de formação como médico e pela formação como anestesiologista pela Unifesp. Depois eu saí de lá e fui me especializar, fiz um MBA em gestão no INSPER. Saindo desse MBA, eu vi a necessidade de me aprofundar em uma área que eu me apaixonei, que foi qualidade e segurança. Né? Fiquei durante 9 anos trabalhando com qualidade e segurança e hoje, esse ano, eu mudo um pouco o meu escopo de atuação e vou para a área de inovação e estratégia assistencial. Por que alguém da qualidade e segurança foi para a área de inovação? Porque, basicamente, a gente, ali nas análises de evento, nos planos de ação, muitos deles mereciam novas tratativas dos processos melhores, processos mais inovadores, o que me levou como um caminho natural para a inovação, né? A gente tentar buscar um desfecho melhor com um processo novo, né? E eu acho que isso é fazer inovação. Inovação não necessariamente é a gente ter robôs fazendo os nossos serviços, mas que também é inovação, mas fazer inovação é fazer as coisas de uma forma diferente. Nem sempre fazer inovação vai estar contido ter um custo maior. Mas se você tem uma cabeça inovadora, muitas vezes você vai conseguir inovar para até diminuir custos, né? E essa é uma área extremamente interessante e que me cativa cada vez mais. Legal. O pessoal confunde um pouco quando a gente fala em inovação, já pensa logo em software, aplicativo, robô, inteligência artificial, startup, mas na verdade você tem várias vertentes de inovação. E quando você está numa empresa, você precisa olhar para essas 4 vertentes. Quando você vai para a gestão e a tua empresa ganha escala, como é o nosso caso aqui na Nestec, você precisa inovar nos 4 pontos, senão quando você inova muito num dos pontos, vamos dizer que seja de tecnologia, seja de software, você precisa inovar em processos, você precisa inovar em gestão e você precisa inovar em modelo de negócio, porque senão a tua empresa começa a pender muito para um lado e o resto da estrutura não acompanha. Então, inovação, a gente tem que... Inovação é você fazer algo diferente de uma maneira melhor, né? Porque inovar para ficar pior aí também não adianta, né? Mas a gente não olha muitas vezes para a inovação de processos e a gente não olha para a inovação de gestão e de modelo de negócio, às vezes, depende muito da situação onde você está inserido, mas no modelo de negócio, inclusive, entram novas vertentes de renda, novas vertentes de captação de clientes, de pacientes, e isso muitas vezes é um pouco desprezado no nosso meio de anestesistas. Muitas vezes me parece que o pessoal não enxergar, não olhar para isso também
como algo que deva ser trabalhado, que deva ser melhorado. Qual que é a tua percepção, cara, nessas várias formas de inovação? E eu digo, eu até complemento aquilo que você falou, inovar, a gente precisa começar a fazer as coisas melhores, tem que fazer melhor, e na verdade é só essa a visão, né, da inovação, porque para fazer igual não adianta, né? Então o ser humano ele não muda o que está fazendo para ter os mesmos resultados, porque a gente tem uma resistência natural à mudança. Então a gente precisa ter uma inovação para melhorar o processo. Ou você vai melhorar a forma com que você faz aquilo, ou você garante que você vai ter um desfecho diferente. Fazer as coisas para justamente você ter o mesmo resultado, resultados piores, claro, ninguém discute, mas mesmo os mesmos resultados não faz sentido. Eu preciso saber e eu preciso ser palpável, né? Então, dentro disso e desses processos inovadores, um dos principais pontos, e eu acho que é o que a gente tem mais trabalhado, é na individualização de desfechos, né? Então, dentro do SMA, o SMA hoje, ele é uma das empresas mais antigas de anestesia do Brasil, né? Se eu não me engano, ela é a mais antiga. A gente tem mais de 85 anos de história, e a gente vem com um ponto muito importante de virada, que foi a formação do núcleo de qualidade e segurança, né? Primeiro como um comitê, depois como um núcleo e depois como uma diretoria, porque foi crescendo a importância dentro da empresa. A partir dali, a gente, há pelo menos 15 anos, nós começamos a montar um banco de dados enorme, né? Um banco de dados tanto de eventos adversos quanto da descrição desses eventos, né? Muito mais claramente. Há 4 anos, nós formamos um braço de experiência do paciente, onde nós agregamos mais dados, né? Dados esses de desfecho, tanto o desfecho clínico, quanto de desfecho de experiência como um todo, né? NPS de satisfação, qual é o acompanhamento, a minha taxa de náusea e vômito, a minha taxa de dor pós-operatória do meu paciente, qual que é a percepção do meu paciente para o meu serviço, qual é a percepção do meu cliente cirurgião para o meu serviço, qual é a percepção do meu hospital para o meu serviço. A partir dali, e a gente se viu num mar de dados, e a gente olhava para isso e falava assim, cara, a gente sabe muito da empresa, mas as pessoas que estão trabalhando com a gente, talvez eles não saibam, e eles que nos nutrem com essas informações. As informações vêm deles, ou da percepção que os nossos pacientes têm do atendimento deles. E aí a gente montou, e aí a gente começou um processo para levar essa informação de volta para quem está na ponta. E a partir dali, primeiramente, a gente passou quase um ano e meio, organizando esse banco de dados, organizando todos esses dados para que a gente conseguisse, dentro de uma empresa onde tem 300 anestesistas trabalhando simultaneamente, ou seja, qualquer solução que eu tivesse, ela precisa ser uma solução automatizada, eu não vou conseguir fazer um relatório individualizado para cada anestesista de maneira manual, eu preciso automatizar, eu preciso de um banco de dados construído de uma forma estruturada. Ou seja, o que eu digo estruturada? Eu digo estruturada que eu, a partir de um banco estruturado, eu consiga migrar aquelas informações de uma forma automática para um relatório, ou para uma construção de um dashboard, ou para a construção de qualquer outra ferramenta. Mas, antes de tudo, eu preciso que os meus dados estejam organizados. A partir dali, depois desse 1 ano e meio, nós conseguimos fazer a estruturação de uma maneira adequada para que eu automatizasse todos esses relatórios. E hoje, trimestralmente, eu envio para todo o meu corpo clínico, para os meus 300 anestesistas, um relatório que mostra tanto dados epidemiológicos, quantos pacientes ele atendeu, qual foi o tempo de RPA desse paciente, quais que foram as intercorrências que eu tive, se eu tive intercorrências graves, moderadas, se eu tive as minhas circunstâncias de risco, quais foram, qual a minha taxa de náusea e vômito. Taxa de náusea e vômito essa vinda do meu paciente, porque eu tenho um outro braço de navegação do cuidado que eu trago esses dados para dentro do meu relatório. Então, eu sei que na minha experiência, e eu como anestesista dentro do SMA, eu, Guilherme, eu vou ter uma taxa de náusea e vômito de 8%.
por exemplo, sendo que o benchmark internacional é de 33% e a média do SMA é de 11%. Eu consigo fazer uma comparação na minha prática, né? Quando a gente trabalha com qualidade de segurança, a gente vê muito isso, né? Quando a gente fala para todo mundo, a gente não está falando para ninguém, né? Porque nunca é Exatamente. o nosso problema. O problema é do outro, né? Ai, olha que absurdo, é mesmo, né? A taxa de náusea e vômito está grande, mas a minha provavelmente deve tá boa. Quando eu individualizo os meus indicadores, é muito difícil eu fugir disso, né? Quando eu digo que a minha taxa de dor ela é maior do que a taxa de dor de uma população igual ou semelhante à minha, que é aplicada aos meus pacientes, eu tenho que mudar a minha prática, o meu planejamento analgésico, eu tenho que buscar melhores desfechos. A percepção do meu paciente, de acordo com o meu NPS, né, e isso eu não estou falando o NPS do SMA, eu estou falando o SMA do Guilherme, se o meu NPS for de 70 frente aos 93 do SMA, eu vou olhar e vou falar assim, pô, mas espera lá, o que eu estou fazendo de diferente? Né? O que os meus pacientes estão reclamando? Do que eles estão sendo detratores? Será que é da minha tratativa, da minha comunicação? E normalmente a gente sabe que é, né? Eu preciso melhorar alguma coisa da minha comunicação, eu preciso buscar um desenvolvimento em uma outra plataforma, né? Então, a partir dali, a gente vê um grande ponto de virada dentro da rotina dos meus anestesistas, né? Do corpo clínico do SMA como um todo. Né? Hoje, os anestesistas, eles sabem qual que é o desempenho deles. Em paralelo a isso, a gente viu que o nosso corpo cirúrgico, ele não tinha ideia de qual que era a percepção dos pacientes de acordo com a anestesia. E a gente começou a fazer um relatório voltado para eles, também de forma automatizada. Por quê? A partir de uma base organizada, isso que é o interessante da gente discutir aqui, que todas as nossas informações, não adianta eu pegar as informações, eu preciso organizar essas informações de modo a usá-las numa prática, na minha prática, isso seja anestésica, gerencial ou de qualquer forma. Não adianta eu ter um monte de dado, sendo que eu não consigo usá-los, né? Que eu vou ter que buscar um a um para saber, ou fazer um levantamento manual deles todos. Eu preciso já organizar isso desde a prática inicial. E eu não estou falando que todos os dados que vocês têm até hoje dentro dos serviços de anestesia de vocês, eles não servem para nada. Claro que eles servem. Mas eles são um ponto de partida. Eu preciso reestruturar a forma com que eles são organizados para que eu consiga utilizá-los de uma maneira e demonstrar isso, né? Porque só de demonstrar, você já é melhor do que quase todos os seus concorrentes. E você nem precisa saber se o outro está fazendo melhor ou pior. Por quê? Porque ninguém mede, né? Então, só de medir, você já está acima de todo mundo. Né? Esse é o ponto inicial, né? Que é o ponto que a Nestec traz também com os clientes dele, porque eles colocam, eles trazem os indicadores individualizados de cada um, porque a base da Nestec é uma base estruturada, uma base onde eles conseguem fazer isso e montar indicadores individualizados, onde eles conseguem fazer comparações com todos os clientes. Basicamente é isso que a gente monta dentro da SMA. E além disso, né, a gente já tinha uma base estruturada, a gente já tinha uma qualidade de segurança que estava devolvendo os seus desfechos individualmente para o meu corpo clínico e para o meu grupo de cirurgiões. E a gente precisava o quê? A gente precisava de duas coisas. Navegar os nossos pacientes, né? Então a gente precisava montar um setor de navegação onde a gente conseguisse olhar para o meu paciente de uma forma muito mais micro e acompanhar de perto os meus mais de 14 mil atendimentos mês e eu conseguisse pegar. Claro que eu não vou conseguir fazer a navegação dos 14 mil pacientes, mas eu preciso começar, né? Então, a partir disso, de uma formação de uma inteligência artificial, né? De um machine learning, eu consegui montar uma estrutura que estratifica o meu paciente a partir de respostas automatizadas. Hoje, os meus pacientes, eles recebem um contato via robô no D-7, ou seja, 7 dias antes do procedimento agendado. Ele recebe um contato via WhatsApp, onde ele responde, primeiro ele aceita, né, os termos de LGPD e todos os outros termos de sigilo dos dados, e a partir dali ele responde uma série de questionamentos clínicos, questionamentos simples, né? Se ele tem
angina, se ele tem dificuldade de subir escadas por dispneia, se ele já teve alguma doença cardiológica importante, uma doença respiratória, se ele é renal crônico, se ele é dialítico, então por aí vai. A partir dali, e por trás disso, existem algumas árvores de decisão que dão pontuações para cada um desses itens respondidos. E a partir dali eu tenho uma tomada de decisão, onde passa para dentro de uma estrutura humana, né, de uma navegadora, de uma enfermeira navegadora que entra em contato com esse meu paciente, que vai fazer uma consulta para ele via online e ela pode resolver ou não aquele problema. Caso ela não resolva, eu vou para o meu terceiro ponto, meu terceiro passo, que é uma consulta ambulatorial por alguém do meu corpo clínico, já uma avaliação pré-anestésica propriamente dita. A partir disso, eu consigo estruturar toda a navegação dele e o acompanhamento até o desfecho lá na frente, onde ele vai receber no D+7 uma pesquisa de satisfação e de experiência, onde ele vai mostrar para a gente como que foi o pós-operatório dele. Eu tenho muito mais uma visão micro de qual é a assistência que eu estou oferecendo ao meu paciente. Eu tenho todos os meus dados e eu consigo demonstrar para o meu cliente cirurgião, cliente hospital, cliente plano de saúde, eu consigo demonstrar o meu diferencial. Isso feito de maneira automática, porque a gente sabe que se a gente colocasse cada um dos meus pacientes para fazer uma consulta ambulatorial, ter uma longa fila para 14 mil atendimentos mês, eu precisaria de uma estrutura gigantesca de ambulatórios de avaliação pré-anestésica para conseguir dar vazão a tudo isso, sem necessariamente ter impacto no desfecho do meu paciente, porque tem alguns trabalhos importantes que dizem que os meus pacientes que mais se beneficiam de uma consulta ambulatorial são pacientes mais graves. Não adianta eu fazer consulta ambulatorial para o meu paciente asa 1 e 2, né? Eu preciso fazer para os meus pacientes mais complexos, né? Meus pacientes asa 3, asa 4, e aí sim isso vai ter diferença. Eu compensá-los clinicamente no pré-operatório para desfechos mais positivos no pós. Né? Então, a gente vê que o nosso setor de inovação ele mira muito nesse ponto. Né? Então, a relação que a gente tem, tanto com o meu corpo clínico, na hora que eu devolvo para eles os indicadores, e como eu vou agregar valor à minha assistência de uma maneira majoritária para os meus pacientes, sem ter um impacto econômico muito grande no meu custo. Né? Então, não adianta eu ter um valor sendo gasto de maneira estratosférica por uma estrutura, sendo que não necessariamente isso vai voltar para a gente como um ganho de faturamento. Né? Então, eu preciso agregar processos inovadores, não necessariamente aumentando o meu custo de maneira estratosférica. Né? Eu acho que esses são alguns pontos importantes. Cara, você falou muitas coisas bem interessantes. Eu anotei algumas aqui que eu quero destacar para a gente detalhar um pouquinho mais. Primeiro, que vocês montaram uma estrutura onde você pega dados que vêm de uma interação, um chatbot, uma interação de WhatsApp com o paciente, e você linka isso junto com informações do transoperatório, de RPA, que provavelmente venha do teu corpo clínico através de um outro sistema. E você junta isso através da tecnologia para você cometer o cuidado ponta a ponta. Isso é uma construção de um banco de dados organizado, desde que você monte isso, gera uma planilha, um banco de dados adequado, você consegue extrair depois dali inúmeras informações. E até agora, eu estava na Jornada Sul Brasileira, que teve agora há pouco, dando uma aula sobre dados e segurança do paciente. E o que o pessoal precisa entender é que dado é matéria-prima. O pessoal, o dado é o novo petróleo, falam isso há 20 anos. Cara, só que se eu te der um barril de petróleo, você não faz nada com ele. Que é o que a gente vê hoje na saúde. Você tem bilhões de dados totalmente desorganizados, em plataformas diferentes, que não se conversam, que você não consegue extrair
dali. É a mesma coisa, se eu te der uma cesta com as melhores uvas, não te adianta nada, você quer ter o vinho para abrir ele lá na tua adega, e para um momento é um vinho tinto, para um momento é um espumante, para um momento é um vinho branco. É isso que o pessoal tem que entender, que o dado ele precisa ser organizado, trabalhado, minerado, ajustado, para que depois alguém com conhecimento de negócio, ou seja, não é o pessoal da TI que vai resolver isso para você, alguém com conhecimento do negócio e da área, então, no caso, conhecimento de negócios em saúde e conhecimento em anestesia, que vão montar os relatórios, o que a gente precisa extrair de informação relevante. Quando essa informação é importante, quando eu tenho que alertar o colega e dizer que ele está fora da faixa do esperado, da média. Então, a gente precisa de um trabalho, eu sei que a gente já conversou sobre isso outras vezes, isso é um trabalho de 1 ano e meio, eu sei que isso é um trabalho que tem mais tempo ainda e com várias pessoas envolvidas, inclusive vocês têm funcionários full-time cuidando da parte tecnológica, ou seja, cara, é um investimento, precisa ter tempo, conhecimento, pessoas e alguém com a visão de negócio e a visão de saúde. Eu sempre falo que time de ciência de dados, não existe o cientista de dados para resolver um problema. Você tem um time de ciência de dados, porque você tem que entender tanto da tecnologia, do banco de dados, de análises, de automação, de negócio e da área específica onde você está atuando. Ninguém vai ter todas essas capacidades e habilidades numa pessoa só. Guilherme, quantas pessoas você tem nesse time que cuida desse setor, não anestesistas? Dentro do meu setor, ele é um time com 4 outras pessoas que trabalha junto com o grupo de qualidade, que são mais 7 pessoas, então, né, dá um total de 11 nesse grupo. E a gente tem 4 pessoas dedicadas à inteligência de dados, que estão fora desse grupo de 11 pessoas, né? Então, são outras 4. Elas só trabalham com dados assistenciais, que é a minha área? Não. Elas trabalham majoritariamente com dados financeiros, porque a gente tem que manter essa estrutura e essa estrutura tem que se pagar, né? Então, cada vez mais a gente está apertado, mas a gente tem um braço assistencial dentro da inteligência de dados, onde eles têm algumas horas por semana dedicada aos projetos assistenciais. Mas Sim. Isso é extremamente interessante, né? Então, a gente associar a estratégia do negócio e não desvincular o core do negócio, né? Nós não somos bancos, nós não transformamos dinheiro em dinheiro. A gente transforma anestesia em dinheiro. Se a gente não oferece uma assistência de qualidade, a gente não olha isso com estratégia, tanto de inovação, quanto de empatia, quanto de experiência, eu não vou sustentar o negócio, porque as minhas margens estão cada vez mais exprimidas, cada vez mais a gente tem mais colegas se submetendo a valores não praticáveis e não sustentáveis de anestesia, ou seja, o meu grupo ele precisa se diferenciar de alguma forma. E eu preciso demonstrar para o meu cliente cirurgião ou cliente hospital, o porquê que é mais importante ficar com o meu grupo, né? O porquê que é importante eu pagar um pouco mais para o meu grupo frente a um grupo que somente entrega o trabalho pelo valor, né? Então, e não mede nada, não sabe nada, não sabe, não tem política política nenhuma de qualidade, segurança, consequência, RH, nada disso, né? O porquê que a gente precisa disso? Porque empresas que olham para isso, que olham para a experiência como um todo, que olham para saúde, para valor em saúde, né? Isso dentro da equação de valor em saúde, eu coloco tudo isso, eu coloco desfecho, eu coloco experiência, eu coloco custo e coloco pertinência também vinculado. Empresas que não trabalham, elas são têm um menor potencial de se sustentarem no mercado, né? A gente precisa demonstrar isso a partir disso, né? Nós estamos num movimento muito grande de verticalização da saúde.
as grandes operadoras vindo com tudo, um movimento importante da Bradesco esse ano, um movimento importantíssimo de Sul América e DOR lá para trás, a Apvida, todos eles, a gente vê um movimento onde as margens das empresas médicas vão ser cada vez mais apertadas. Então, a gente precisa demonstrar diferencial. Então, todo o meu investimento, e eu não vou falar em custo aqui, porque tudo isso que eu estou falando, as equipes que são colocadas dentro desse processo são investimento, eu preciso acertar os pontos, porque eu preciso demonstrar claramente para quem está investindo essa grana, né, e posso ser eu mesmo, se eu for sócio dessa empresa, o porquê que eu estou fazendo isso. Né? O que isso vai me trazer de valor? O que isso vai me trazer de resultado no final? Né? Como que eu vou poder utilizar esse resultado, que é um resultado talvez intangível, de melhora da experiência do meu paciente, para transformar em valores, em faturamento, em nota fiscal? Né? Como que eu vou transformar isso? Vai ser na hora de renegociar o meu contrato com o hospital? Vai ser na hora de renegociar os meus valores com o meu cirurgião, que eu vou ter que demonstrar? Mas daí vem lá a base. Como que eu vou estruturar a minha informação vinda de diversas fontes de uma maneira que eu consiga chegar com esses dados suficientemente organizados para demonstrar que eu sou melhor do que o meu vizinho. Exato. E mais uma vez, nem sei se meu vizinho é melhor ou não, mas só de eu medir eu já sou melhor. A gente vem conversando sobre isso com vários colegas. Esse movimento da verticalização, a gente está no meio da onda. Né, isso ainda vai se consolidar cada vez mais. E agora a gente sai daquele formato mais antigo. Vocês ainda estão em São Paulo, mas a gente que está fora dos principais centros, onde quem negociava com você era o cirurgião que sempre esteve na cidade, era o diretor do hospital que sempre foi diretor aqui do hospital, que conhece o histórico, conhece a equipe. Agora vem uma empresa, compra o hospital onde você trabalha, esse cara vai vir, às vezes, vem um gestor não médico para fazer as negociações, para fazer a implantação, é uma pessoa que não entende de anestesia, e que você vai ter que dizer para ela, comprovar que o teu serviço é bom. E eu falo isso para os colegas, assim, cara, você acha que o teu serviço é bom? Quase todos eles dizem que sim. Eu falei, você consegue provar? Se você tiver que ir para uma mesa de negociação com um cara que veio de outro estado, que nunca viu você na vida, nunca ouviu falar da tua equipe, você consegue comprovar para ele que você tem um trabalho bom, um trabalho de qualidade? É isso que você tem que pensar, porque senão você vai virar commodity. Falando, ó, eu tenho aqui três grupos, 3 equipes que podem trabalhar no meu hospital. Ninguém conseguiu me comprovar nada de desfecho, de resultado operacional, assistencial. Cara, é tudo vira commodity. Quem aceitar o menor preço vai ficar. E esse é um movimento que nós estamos no meio desse movimento. Isso ainda vai se amplificar, vai se acelerar. E então, cara, se você não consegue comprovar que o teu serviço é bom, que ele tem qualidade, você está com um alvo nas costas, né, cara? E eu escuto muito, assim, a gente atende pessoas do Brasil inteiro, né? E a gente conversa, vou nos congressos, vai com o pessoal, não, mas aqui não vai vir essas grandes redes. Cara, dá 1 ano, 2 anos depois, o cara, pô, quero aqui comprar o hospital e agora nós estamos trabalhando para a rede não sei o quê, tá difícil, a gente não consegue isso, não consegue isso aqui. Mas você consegue mostrar resultado para eles, mostrar desfecho? Não, a gente não consegue. Eu falei, cara, então qual que é o teu poder de barganha? Qual é a tua forma de negociação nessa estrutura? E quase sempre, cara, o roteiro é esse. Vem numa empresa grande, compra o hospital, coloca um gestor de outro lugar, desvinculado, que não tem interesse político em ser o diretor daquele hospital, daquela cidade. Ele é um cargo de passagem, onde ele vai estruturar uma operação. E se você não conseguir comprovar, cara, um resultado, um desfecho, dizer que você está dentro dos padrões internacionais de qualidade, de segurança, você vai ter dificuldades.
E é só você ir conversar com os colegas aí do Brasil e afora, que esse roteiro ele se repete mês a mês. Com certeza, né? Não tem ninguém que não vai ser impactado por esse processo, né? Não existe cidade pequena que não vai ser impactado, claro que vai, porque ela vai estar encoberta, né? Ela vai estar na área de cobertura de um grande hospital e vai impactar até nas pequenas clínicas, né? Então a gente precisa realmente mudar o modo com que a gente faz a nossa assistência. A gente precisa realmente que esses dados sejam estruturados de uma maneira adequada para que eu consiga demonstrar a minha valoração. Eu não duvido que as pessoas têm resultados incríveis, né, na sua prática anestésica, mas a gente precisa mostrar de alguma forma. Não tem jeito da gente ser diferente sem mostrar número. Porque, basicamente, eu falar que, olha, meu corpo clínico é todo formado nas melhores universidades, na Universidade X e YW, isso não é sinônimo de número positivo, né? Eu preciso ter um valor objetivo para mostrar para ele qual é a real percepção, né? A real percepção das pessoas envolvidas, qual é a real percepção de tudo isso. Né? Então, eu acho que esse é um ponto importantíssimo. E além disso, né? Então eu acho que em comunicação, que também é outro ponto, porque basicamente quando a gente fala de um melhor preparo do meu corpo clínico, de demonstrar melhor todos os meus benefícios, eu trazer as minhas intercorrências de maneira individualizada, eu preciso fazer alguma coisa com isso também. Né? Então, eu preciso que meu corpo clínico melhore. A gente sabe que a educação permanente, né, aquela educação que precisa estar na rotina de todo serviço, ela precisa funcionar. Então, por trás disso, eu preciso pensar nisso, né? Como que o meu corpo clínico ele vai se renovar? Né? Qual que vai ser a renovação que ele vai ter para atingir melhores desfechos em um mundo que vem tecnologias cada vez mais avançadas? Né? Como é que eu vou usar um oxímetro cerebral? Como é que eu preciso utilizar essa prática? Eu tenho uma população que ela se beneficia mais. Como que eu vou fazer isso? Quem vai fazer isso? São todos os meus pacientes que vão se beneficiar de uma monitorização tão cara assim. Eu preciso ter isso já permanentemente sendo incentivada dentro do meu serviço. E para isso, eu preciso impactá-lo das mais diversas formas. Né? Então, eu vou dar o exemplo nosso. Nosso exemplo, a gente tem um mundo de canais dos quais os nossos anestesistas eles podem se atualizar. Temos uma plataforma de EAD própria. A gente tem fóruns específicos de WhatsApp, onde a gente só pode discutir caso. Né? Então, a gente discute caso e discute nova tecnologia ali dentro. Proibido falar de outras coisas, de coisas da rotina. A gente tem outros canais onde a gente faz isso. Então, a pessoa começou a falar isso, a gente fala assim, o doutor fulano, tal, por favor, utilize o chat X, pois esse chat ele é exclusivo para discussão de casos. Funciona muito bem. Além disso, a gente está lançando o nosso podcast, onde a gente vai falar de eventos adversos na próxima semana. Né? O Café com Anestesia vem aí justamente para a gente discutir esses casos. Por quê? Da onde veio essa ideia de ter um podcast? Porque nós temos uma reunião de qualidade e segurança que semanalmente conversa sobre todos os casos, discute todos os casos para rever processos dentro do SMA. A partir dali, de uma dessas reuniões, onde um anestesista que tinha sido chamado, pois teve um evento adverso com ele me chamou e falou assim, pô, Guilherme, sinceramente, cara, por que vocês não gravam essa reunião? Porque essas discussões, elas são muito boas. Né? Então, onde a gente coloca mais de 8 anestesistas discutindo um caso, né? Como médico do dia seguinte, com todo aqueles receios e toda aquela segurança necessária para que a gente discuta isso de uma forma adequada. Por que vocês não gravam isso? E aí a gente falou, gravar isso aqui eu acho que é um pouco delicado, porque a gente discute casos reais. Mas a gente pode fazer alguma coisa com isso.
né? Então, a gente montou um podcast e a gente vai lançar discutindo casos clínicos inspirados em casos reais, né? Dramatizados, obviamente, mas onde a gente vai discutir a maioria dos eventos, né? Bloqueio, complicação relacionadas a bloqueios regionais, hipotensão intraoperatória, paciente com delírio pós-operatório. São 6 capítulos que vão sair a partir agora da próxima semana, meados da última semana de agosto de 2024, caso você não tenha visto, esteja vendo isso no futuro. Mas eu acho que é importante também a gente pensar nisso, né? Como que a gente vai se comunicar com as pessoas? Como que a gente vai garantir que o nosso serviço se perpetue de uma maneira atualizada e a gente consiga realmente demonstrar o nosso valor? Para mim, inovação, ela foge, o meu braço inovador, ele é muito mais relacionado a isso do que mexer necessariamente com novas tecnologias inovadoras que vão modificar totalmente as práticas anestésicas. Elas fazem parte, sim, mas elas estão num braço diferente do que eu sigo como Cerner da minha estratégia de inovação dentro do SMA, né, dos serviços médicos de anestesia. Cara, nessa linha de raciocínio, é uma coisa que eu gosto muito do Eras, que para mim é um dos pontos assim mais geniais, assim, simples e geniais, que é assim, ó, primeiro aplica o que você tem certeza que funciona, para depois inventar moda. E a gente não faz isso, a gente quer colocar uma IA para conversar com o paciente e a gente não consegue medir um desfecho simples e básico da anestesia, individualizar e dizer assim, ó, cara, são esses 5 colegas que estão com desfechos inadequados. E aí, todo mundo que trabalha com qualidade e segurança, a gente brinca, né, que depois você é mordido pelo bichinho da qualidade, você não consegue mais não olhar as coisas com aquela visão da qualidade e segurança. Para você ter qualidade, você tem que medir, né? Só se gerencia o que você mede. Então você mede, começa a organizar, você tem um indicador, você tem um dado. Aí você vai olhar para o processo, ver se aquilo está adequado. Aí depois você vai chegar, não, o processo ele foi melhorado, mesmo assim a gente não está ainda com um bom indicador, ou tem uma pequena parte da nossa equipe, do corpo clínico, que não tem um indicador bom. Aí você tem o dado para mostrar para o colega e dizer, olha, não é a minha opinião, mas você está fora dos resultados esperados da equipe e dos resultados internacionais. Cara, se você tem 20% de náusea e vômito, você está fora. Não sou eu que estou achando que a tua técnica é ruim, mas a gente tem um dado objetivo que não está tendo um bom resultado. Aí o que vai acontecer? Inevitavelmente você tem que passar por um treinamento. Então, você falar de qualidade sem gerenciar, sem dados que geram indicadores que são gerenciáveis, que analisa processo, que dá feedback, ou seja, comunicação, e treina esse colega e depois refaz o ciclo, você não consegue fazer qualidade. Então, isso até aqui na nossa equipe, a gente está fazendo isso agora. O núcleo de qualidade está se juntando com o centro de ensino, porque as duas coisas estão totalmente associadas, e é isso que vocês falaram, não tem como dissociar uma coisa da outra. E agora o termo bonito para isso, o pessoal fala, é o lifelong learning. Você é médico e você acha que você vai seguir fazendo a técnica que você aprendeu na residência para o resto da vida, eu não sei onde você vai seguir trabalhando, cara, porque isso é totalmente fora da realidade, né? Exatamente. E outro ponto importante também, né? Estruturem o serviço, tenham dados, tenham desfechos, saibam quem está oferecendo mais, quem está oferecendo menos e parabenizem em grupo e corrijam individualmente. Isso é um ponto importantíssimo. Ou senão a resistência às suas mudanças vai ser cada vez maior. Todo feedback negativo ele é dado de maneira individual e sigilosa, né? Isso é muito importante. A correção ela é individual. Parabenizar é em conjunto. E todo mundo sabe que se você está parabenizando alguns,
alguém não está desempenhando igual. Não necessariamente você precisa fazer alarde com quem não está desempenhando igual, porque a gente sabe que as pessoas tendem a melhorar depois que a gente mostra resultados de todo o esforço que elas mesmas estão oferecendo. Perfeito, muito bom. Guilherme, a gente já está chegando aqui para o final. O nosso tema aqui é inovação aplicada na prática. Não sei se o pessoal que vê o título, a headline, vai achar que a gente vai falar de tecnologias extremamente avançadas, mas falamos de coisas realmente aplicadas, que funcionam, que trazem resultado. E a minha mensagem final é essa, que aplica o que a gente sabe, que você tem certeza que funciona, para depois você ir atrás de coisas muito inovadoras, que podem ser extremamente difíceis de ser aplicáveis, vão ter um resultado questionável, às vezes você não entra na tua rotina. Então, antes de você buscar inovações extremamente avançadas, veja se você está fazendo feijão com arroz bem feito, depois vai evoluindo e entre num ciclo de melhoria, para depois você vai chegar num tempo que você vai dizer, não, realmente agora a gente está com o processo ajeitado, está com os indicadores ajustados, a gente tem tudo isso rodando, funcionando bem, agora nós vamos atrás de ferramentas realmente mais disruptivas, inovadoras, para trazer realmente um diferencial em algum outro ponto. Guilherme, eu queria que você deixasse uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes, e se quiser deixar algum contato, alguma rede social, Instagram, LinkedIn, alguma coisa assim, como o pessoal pode falar com você. Maravilha, Giorgio. Eu queria agradecer, né? E realmente é isso. Inovação, ela pode ser muito mais simples do que eu colocar um novo equipamento dentro do meu serviço. E por que eu vou medir a saturação cerebral, de oxigênio cerebral, a oximetria cerebral, sendo que eu estou mantendo meu paciente hipotenso durante mais de 60 minutos? Né? Então, eu preciso realmente corrigir isso, e depois que eu tiver os meus pacientes normotensos, eu começar a ver o desfecho desses pacientes, para aí sim eu agregar uma tecnologia que vai custar caro, para que vai levar a melhores desfechos. Faz o arroz e feijão bem feito, e depois a gente tem como garantir que aquela nova tecnologia ela vem para trazer melhores desfechos. Ou senão você não vai conseguir demonstrar melhoria para essa nova tecnologia, e você não vai conseguir perpetuar essa cultura de inovação dentro do serviço. O meu e-mail é guilherme.moura@sma.com.br. Foi um prazer aqui discutir com vocês. Espero voltar outras vezes para a gente demonstrar outros processos, né? A gente está sempre em mudança e trazendo novos projetos e ideias inovadoras. E eu gostaria de agradecer muito, Jorge, o convite. Muito obrigado. Eu que agradeço. Para os nossos ouvintes que ficaram até agora, eu convido vocês a seguir o nosso podcast. Nessa sexta temporada, nós vamos ter várias conversas falando sobre negócio, sobre inovação, inclusive trazendo não anestesistas para agregar mais nesse contexto. E também lembrando que nós temos 5 temporadas já passadas com conteúdo muito diversificado, falando sobre anestesiologia, sobre negócio, sobre inovação, sobre qualidade, tudo isso aí no nosso podcast. Confira as outras temporadas. Muito obrigado e até o próximo episódio.